Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui para você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Patinga, no Vale do Aço. Você que está nos acompanhando agora, justamente no canal 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico, em Ipatinga, Governador Valadares eu destaquei, e Juiz de Fora, na Zona da Mata, acompanhando o nosso canal Viver Brasil, além de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará. Eu falei aqui de Juiz de Fora, porque você é da cidade lá pertinho de Juiz de Fora, né, Lisiana? Verdade, verdade, Fabiano. Hoje a minha família mora em Juiz de Fora, mas eu sou nascida e criada em Argirita, na região da Zona da Mata Mineira, do ladinho de Juiz de Fora. Eu brinco que é uma cidade que eu tenho muito carinho. Se Deus quiser, esse final de semana eu vou estar por lá. Bacana demais. E o detalhe, gente, nós estamos gravando esse programa aqui um pouquinho antes do carnaval, é para passar o carnaval com a família. Agora, para a gente pegar o seu exemplo, não citei sua cidade em vão, a educação, ela te levou para o agro, né? Te trouxe para esse mundo fantástico e maravilhoso de descobertas. A partir do seu exemplo da educação, o que a gente pode pegar um pouquinho da sua experiência e de entendimento para termos profissionais? Muito se fala hoje em mão de obra, de ter qualificação de mão de obra, mas o que precisa hoje ter? Além do sangue no olho, a faca no dente, à vontade. Nossa, Fabiana, eu vou te dizer que assim, o produtor rural, ele tem que ser muito resiliente para ter perseverança, né? São muitos os desafios. Não é fácil você acordar todo dia de manhã, não existe carnaval para produção, né? A vaca tem que ordenhar todo dia, os animais têm que ser alimentados todo dia. Então a gente sabe que o desafio é muito grande. E eu brinco que assim, eu vim de uma cidade pequena e desde cedo eu sempre gostei muito desse ambiente, de estar no meio do mato, de estar mexendo no curral, de acompanhar meu pai nessas atividades. E o que eu posso te dizer? Hoje, antigamente tinha-se aquela visão de que a pessoa que mora na cidade pequena, na zona rural, é aquela que é desprovida de conforto, de luxo, de qualidade de vida. E hoje não é assim mais não, viu, gente? Vou dizer que com o trânsito de Belo Horizonte, eu voltaria para Argirita com certeza. Pois é, e sem contar que antigamente, né, a pessoa via, na verdade, a zona rural como algo que não tinha conforto. Hoje você tem o conforto né, nas fazendas. Você tem internet, você tem acesso à informação, você tem conforto do mesmo formato que tem na cidade. Hoje, as possibilidades na zona rural são muito semelhantes à da cidade. E o que a gente precisa entender é que o seguinte, existe um ditado que meu avô falava, né? Para cada filho uma enxada. Na roça era assim. Mas hoje em dia não. Hoje é preciso um diploma, é preciso se especializar, é preciso correr atrás de informação para produzir adequadamente. A empresa rural, né, seja ela pequena ou grande, ela tem que ter uma gestão. E nisso o sistema FAENG Senar auxilia muito, porque a gente tem o trabalho com assistência técnica gerencial, a gente tem trabalho com as capacitações técnicas. E aí você comentou, né, do conhecimento para o produtor rural. A gente tem enfatizado muito tanto nas questões ambientais, como nas questões de produtividade, de gestão, controlar, né, a gestão. Muitas vezes na roça era assim, na minha época era assim. Você misturava as contas do que era da produção e o que era da família. Hoje em dia, você tem que ter uma administração mais rigorosa. Então, quando a gente fala em trabalhar o conhecimento, o ensino para o produtor rural, a gente também fala desses aspectos. E aí eu vou contar um caso para você. A gente gosta de caso. Eu comentei no outro bloco sobre o projeto que a gente tem, que é o Semeando, né? E o objetivo principal é fazer essa interação campo-cidade, né? Valorizando o campo e levando conhecimento para a cidade de como que funciona o campo. Né? E a gente teve várias redações no concurso cultural que, Fabiano, são lindas de ver, lindas de ver. Tipo uma história que você se lembrou. Uma história que eu conto para todo mundo que eu acho que é muito emocionante. Era uma menina que ela fez uma redação, não vou lembrar o nome agora, e até, né, por questões aí a gente prefere deixar dessa forma, mas era uma menina que ela começou a descrever como ela
começou a enxergar o pai dela, que era produtor rural. Porque antigamente tinha aquela coisa, né? O pai chegava às vezes desmotivado, a família via que não estava indo bem e não tinha essa vontade de permanecer no meio rural, buscava formas de sair e buscar oportunidades na vida. E essa menina fez uma redação que me emocionou. Por quê? Porque ela coloca exatamente isso, da importância do pai dela, da importância da família dela, produzindo alimento para levar para a cidade com a hortinha, com a produção ainda artesanal. Mas e ela acordando cedo, ela acordando e o pai já não estava, indo dormir, o pai estava resolvendo alguma coisa, ou já indo dormir cedo, porque no outro dia estava na labuta, ou seja, a luta mesmo, né, do produtor rural, quer dizer, foi narrada nessa carta. Exatamente, identificando assim, tanto esses sacrifícios, como que, olha, mas por que eu estou fazendo esse sacrifício? Olha o que eu estou fazendo, estou alimentando o mundo, né? Estou alimentando a minha cidade. Então esse efeito da educação, desses projetos, é muito gostoso da gente acompanhar e ver essa evolução. Precisamos melhorar a comunicação? Sim, mas a gente já está dando grandes passos com essas pequenas atitudes do dia a dia. E a educação, de uma forma geral, você citou o exemplo do seu pai, e aí você viu seu pai, aquele produtor rural raiz, aquele que foi na base do conhecimento adquirido pelo seu avô, e a coisa foi acontecendo. E aí vem uma nova geração, que é a sua, que é a geração que, de repente, começa a estudar para fazer aquilo que seu pai fazia já no dia a dia. E eu sempre, quando converso com técnicos da FAENG, da Emater, do IMA, de todos os órgãos, eu sempre falo aqui uma coisa e ouço de todos também um aceno positivo. Eu tenho uma sensação de que o produtor rural, ele necessariamente, ele aprende com vocês, mas ele ensina muito mais. Muito. Como é que é essa transição no agro? Pegando esse exemplo seu de uma geração que começa, e é novo esse efeito, viu, gente? A gente falou aqui já no programa sobre o êxodo, que acaba já acontecendo das pessoas saírem da zona urbana e ir para a área rural, porque a turma está indo se especializar, às vezes nem sai da região e está continuando no interior, na zona rural. Ou seja, é uma transformação, mas uma transformação recente. Com certeza. A experiência do meu pai, eu até brinco lá no trabalho, né, no sistema FAENG-Senar, que o Senar esse ano está completando 30 anos. Né? E meu pai, na verdade, ele já faleceu, mas ele era produtor há mais de 30 anos atrás. E ele, por questões, né, financeiras, acabou saindo da atividade e seguindo outros rumos. Mas eu brinco que se na época do meu pai, que ele estava lá no campo trabalhando, se tivesse o Senar, ele estava aí até hoje, a gente estava aí continuando até hoje. Porque tem muito conhecimento, tem muita coisa que a gente vê que faz realmente o efeito. E quando você fala que a gente aprende com o produtor rural, eu acho que é muito dessa questão da inspiração mesmo, da motivação, do trabalhar firme, né, mesmo em condições adversas, mesmo com chuva, com sol, tá lá correndo atrás. E hoje no Brasil a gente tem uma quantidade de pequenos produtores muito grande, né? E o que a gente tem trabalhado também é essa questão da sucessão. É muito importante a gente levar essa informação para os filhos dos produtores rurais. A gente tem um projeto de sucessão no campo exatamente para fazer esse vínculo, para que o filho possa assumir as responsabilidades da propriedade, que o pai possa aceitar essa transferência de responsabilidades, facilitando esse fluxo. E aí a gente, quando fala dos projetos, das ações que a gente tem em prol da sucessão, é muito importante a gente falar também para você, produtor rural, porque a gente sabe o quanto é difícil o seu dia a dia. Mas quando você chega lá em casa e fala, nossa, é muito ruim, é muito difícil, vocês acabam desmotivando os filhos de vocês. Então a gente pede ajuda aí, né? Porque tem desafios? Não desanima, não. Não né? desanima, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E nesse detalhe de se ajudar e tudo mais, uma das questões que eu preparei para a gente conversar aqui, né? A gente trocou uma ideia mais cedo sobre o que a gente ia discutir aqui no programa. E uma das questões que eu coloquei é como que o agro pode ajudar no processo da educação. E por que eu fiz esse questionamento? Porque se você tem uma indústria que precisa tanto de capacitados,
ela precisa fazer como todas as indústrias têm feito, capacitar. E aí você tem determinadas áreas, a gente tem percebido, por exemplo, na medicina veterinária, a gente já ouviu aqui em outros programas, que há uma preocupação da formação hoje, que são muitas as universidades, então, e muitas foram, são 500 universidades no Brasil, e isso já começa a não ter um padrão de formação e a situação fica difícil. Mas a gente não tem esse cenário, no cenário técnico. A gente não tem tantas escolas técnicas de agro, tem? Não, na verdade é o seguinte, eu posso dizer porque eu fiz zootecnia, então é uma área correlata. A gente tem muita aula prática, mas a vivência do dia a dia você tem que correr atrás. Então depende muito do aluno buscar essa prática. E o Senar, ele já tem um viés diferente. Os nossos treinamentos, as nossas capacitações, elas são todas focadas no mão na massa. Então, se eu trabalho, e não precisa ser letrado, como diz lá no interior, né? Pode ser uma pessoa que não tem nenhuma formação, mas a gente leva um ofício, um treinamento para que ela aprenda a fazer e saia dali fazendo o que é necessário ser feito. Né? Então, por exemplo, dentro da cafeicultura, né? Como é que é feita a poda, a gente vai lá, mostra. Então, a pessoa que participa do treinamento, ela já sai pronta para sair dali e trabalhar em alguma propriedade executando aquela tarefa. Tá? Então, isso é um ponto que a gente trabalha muito fortemente, de levar esse conhecimento para o produtor rural. E aí a gente faz esse viés também de prepará-los tanto para as atividades, né, mas também uma conscientização da importância da preservação do meio ambiente. Todos os nossos treinamentos a gente aborda um pouquinho disso, né, para plantar essa sementinha e dar continuidade à atividade da melhor forma possível, com processos sustentáveis que sejam coerentes com a nossa necessidade atual. Pois é, e nesse momento em que a gente precisa tanto de crescimento do agroforte, no meio do caminho você citou uma coisa super interessante, que é a agricultura familiar, que é a dominadora, 85% ali da turma que precisa de processos organizados, que não tem mais aquela história que a gente aprendeu aqui com o Sebrae, quando também a turma vem do Sebrae prestigiar aqui o programa, que é planejamento, gestão, que chega também no homem do campo de uma maneira mais presente. Hoje, a gente pode dizer que no agro há um classificado de jornal aberto, sempre com oportunidades, tanto para você ser funcionário, quanto também para empreender. Esses 30% de terra brasileira ainda pode crescer mais? Com certeza, Fabiano. É 30% de terra, mas assim, a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Por quê? Porque a gente ainda não utiliza todas as tecnologias que nós temos disponíveis. E plantando cada vez menos em espaços menores. Exato. Aliás, plantando cada vez mais em espaços menores. Exatamente, exatamente. E hoje, um grande gargalo que nós temos no agronegócio é exatamente mão de obra. Quando eu falo mão de obra, é desde a pessoa que vai fazer uma poda, uma capina, uma atividade mais básica, até mesmo uma pessoa que vai desenvolver um programa, que vai fazer um aplicativo para melhorar a gestão, para melhorar o controle dentro da fazenda. Eu li recentemente que hoje nós temos uma demanda muito grande por profissionais ligados à tecnologia, com formação na tecnologia e no agronegócio. Então, assim, se vocês estão nos ouvindo aí, é um ambiente que demanda, sim, mão de obra especializada, e aí, importante focar nesse especializada, mas também na mão de obra básica para as pequenas propriedades, para auxiliar no campo mesmo. Pois é, recentemente, essa é uma pesquisa mostrando, né, que o curso técnico hoje tem uma garantia de empregabilidade maior do que o curso superior. Isso vem ao longo dos anos se transformando. Na área do agro, a gente acaba tendo, até pela técnica, pelo aprendizado, a oportunidade é maior ainda, claro, para a questão técnica, e o curso superior ele acaba tendo uma menor entrada, mas também garante melhores salários, ou seja, depende aí de uma balança de quem está entrando nessa área. Eu vou te dizer que mais importante que a formação, simplesmente, é a vivência e o perfil do profissional. Né? É importante ter
conhecimento prático, é importante ter habilidade. Hoje a gente fala muito, né, da questão profissional, contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Então a gente sabe que tem essa necessidade também dessa preparação do profissional nesse sentido. Mas eu tive recentemente, por exemplo, lá em Montes Claros, em Janaúba, conversando com o pessoal da Unimontes. E eles falaram, olha, todo mundo que sai daqui já sai com emprego garantido. Por quê? Porque o agro está com muita demanda. E tem algumas regiões que o profissional bom, ele não fica parado. Então, a gente tem esse conhecimento de que, se tiver um profissional bom, vai estar bem colocado no mercado de trabalho do agronegócio. Legal demais, né, gente? Falamos do alimento, falamos de mercado, não tem jeito, né? Como que a economia transforma essa questão, né, da relação com o alimento. Ô, Lisiana, para fechar, a gente falou de sustentabilidade, a gente falou sobre melhorias no que diz respeito a esse conhecimento com a questão, né, da alimentação. Um país que produz muito para fora e acaba tendo várias pessoas sem acesso ao alimento. O agro não tem culpa nisso, porque o agro está fazendo a sua parte de produção de alimentos, mas tem um lado que ninguém quer, que é ter irmãos passando por dificuldade para conseguir aquele alimento. A gente pode avançar por meio dos estudos, por meio de mais gente estudando, a agroecologia, que é a agricultura de subsistência, às vezes pode dar uma luz também. A gente pode caminhar para reduzir esse número pelo próprio agro. O agro pode fazer sua parte também, apesar dele não necessariamente ter uma participação, não é um problema social criado pelo agro, muito pelo contrário, está garantindo o alimento, mas ele pode ser mais útil ainda para alimentar esses 60 milhões de pessoas essas 60 milhões de pessoas que estão aí em busca de alimento, não se alimentam direito, um número aí bem próximo desse que não consegue fazer uma refeição por dia. Fabiano, não só pode, como nós estamos fazendo. Né? A gente, no próprio sistema FAENG Senar, a gente sempre tem trabalhado com algumas temáticas. Ano passado, a gente, por conta das chuvas, né, teve vários problemas em algumas regiões mais carentes, mais vulneráveis, e nós conseguimos levar cestas básicas, auxiliar, tudo com apoio de pequenos produtores, fazendo essa ponte para a gente poder auxiliar mesmo essas pessoas que estavam em questão de dificuldade. No dia a dia, o que a gente vê, né, a gente precisa criar uma consciência no todo. Né? O agro está aí, tem muitos produtos que às vezes a gente vai comprar, né, uma cenoura que está fora do formato, uma banana que está fora do formato, porque a gente está lá na gôndola do mercado, né? A gente às vezes olha meio assim e deixa ela para o final. Mas a gente tem feito essas campanhas de valorização desses produtos também, para que eles não sejam descartados, né? Uma vez que tem gente passando fome, a gente pode direcionar. Então, a gente tem feito algumas ações nesse sentido, mas sem dúvida alguma é uma responsabilidade de todos e a gente faz a nossa parte, mas a gente também entende que é necessário um envolvimento maior, inclusive da sociedade, para garantir que essa produção não seja desperdiçada, que todo esse trabalho não seja em vão. Então, na sua visão, começa pelo não desperdício. Não desperdício, com certeza. Desde lá atrás na produção até na nossa geladeira. Perfeito. Bacana aí. Quando a Lisiana chegou aqui, ela me viu fazendo isso. Eu estava tentando salvar uma pera que eu esqueci na mochila desde de manhã. Eu consegui comê-la ainda, não desperdicei. Então eu fiz um papel legal. Você fez o papel legal. Ela estava feinha, feinha, mas ele comeu, gente. Ele fez sua parte. Fiz minha parte, viu, gente? Ó. Ô, Lisiana Rodrigues, gerente de formação profissional rural e promoção social do Sistema FAENG Senar. Obrigado, viu? Satisfação demais te receber aqui no programa. Sucesso aí na trajetória e dê um recado aí para a turma, quem quiser encontrar esse projeto que você falou, que sabe mais, onde encontra? Olha, Fabiano, obrigada. Foi um prazer estar aqui, bater papo. Pode me chamar mais vezes. A gente vai chamar. A gente está aqui para isso mesmo, levar informação, falar bem do agro, né? Porque já tem muita gente mal informada falando mal, então a gente está aqui para isso.
E deixando um recadinho para o pessoal acompanhar os nossos projetos, né, no nosso site, sistemafaeng.org.br, nas nossas redes sociais, @sistemafaeng, e também no programa que eu falei, né, do Semeando, @programa Semeando, entra lá, vê as histórias, vê as crianças. Nós temos um mascote, de repente eu trago ele da próxima vez, viu? O Torrãozinho. Você vai gostar dele. Bacana. E eu já pensei que uma coisa aqui da gente fazer um programa depois sobre essas cartas, hein? Fernanda, eu vou entrar em contato, a gente conversar aqui, fazer esse programa, porque essas cartas aí, o que essas cartas revelaram aí nessas questões todas, sem apresentar as pessoas, a gente pode fazer um programa sobre essas cartas, porque elas são reveladoras, são, de certa forma, de uma realidade que está sendo mudada ou está sendo colocada de forma transparente para as pessoas. Com certeza, com certeza. Gente, eu quero agradecer demais a você que está aqui nos acompanhando, acompanhou até o finalzinho. Chegou no finalzinho aí do programa e aí está assistindo a gente no TV a cabo, te dá uma dica legal. A gente está com esse programa na íntegra, no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Você pode digitar lá também na busca do YouTube lá, AgroB ou Canal Viver Brasil, vai aparecer a programação e ali você vai assistir esse programa e tantos outros. A gente volta numa próxima edição. Valeu!